Bom, pessoal, vamos respirando fundo, vamos nos conectando com os nossos amigos espirituais, todos os nossos amigos da Casa Lucas de Assis, os irmãos franciscanos, pedindo que nos dê bastante entendimento, bastante luz, para que possamos entender todas as palavras que o Alto tenta nos passar, e agradecendo também todas essas oportunidades que temos de estudo, de entendimento, para que possamos usar isso na prática, no nosso dia a dia e em toda a nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, vamos lá, pessoal. Capítulo 10, o último capítulo da primeira parte do livro Paulo Estevão, página 116 do nosso arquivo em PDF, para quem está acompanhando. No caminho de Damasco. Durante 3 dias, Saulo deixou-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas, na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara. Como triste consola o coração desesperado, buscava inteirar-se das preocupações da morta nos últimos tempos, e de olhos úmidos ouvia as referências carinhosas de Ruth a tudo que se relacionava com a morta querida. Acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la a enfermidade dolorosa. Pensamentos amargos o atormentavam, tomado de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura. Com o rigorismo da sua perseguição implacável, Estevão encontrara o suplício terrível. Com o orgulho inflexível do coração, atirara com a noiva ao antro indevassável do túmulo. Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado, que não pudera compreender. Porque topava em tudo traços do carpinteiro humilde de Nazaré, que seu espírito voluntarioso detestava. Desde a primeira controvérsia na Igreja do Caminho, nunca mais conseguira passar um dia sem encontrá-lo na fisionomia de algum transeunte, na admoestação dos amigos, na documentação oficial das suas diligências punitivas, na boca dos míseros prisioneiros. Estevão expirara falando nele com amor e júbilo. Abigail, nos últimos instantes, consolava-se em recordá-lo e o exortava a segui-lo. Por todo esse acervo de conspirações que se lhe represavam na mente exausta, Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido. Agora que se encontrava só, inteiramente liberto de preocupações particulares de natureza afetiva, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. Julgando-se prejudicado pela difusão do evangelho, renovaria os processos da perseguição infamante. Sem outras esperanças, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés, preservando a fé e a tranquilidade dos compatrícios. Na véspera do seu regresso a Jerusalém, vamos encontrar o jovem doutor em conversa particular com Zacarias, que procurava ouvi-lo atentamente. Afinal de contas, exclamava Saulo, sombriamente preocupado, quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail a ponto de ela abraçar as doutrinas estranhas do Nazareno? Ora,
replicava o outro sem maior interesse. É um desses miseráveis eremitas que se entregam comumente a longas meditações no deserto, zelando o patrimônio espiritual da pupila que Deus me confiou. Indaguei da sua origem e das atividades de sua vida, chegando a saber que se trata de um homem honesto, apesar de extremamente pobre. Seja como for, objetava o rapaz com austeridade, ainda não pude compreender os motivos da sua tolerância. Como não te insurgiste contra o inovador, tenho a impressão de que as ideias tristes e absurdas dos adeptos do caminho contribuíram de modo decisivo para a moléstia que vitimou a nossa pobre Abigail. Ponderei tudo isso, mas a atitude mental da querida morta revestiu-se de imensa consolação depois do contato com esse anacoreta honesto e humilde. Ananias tratou-a sempre com profundo respeito, atendeu-a sempre alegre, não exigiu qualquer recompensa, e assim procedeu com os próprios empregados, revelando uma bondade sem limites. Seria então lícito impugnar, desprezar benefícios? É verdade que na esfera de minha compreensão não poderei aceitar outras ideias além das que nos foram ensinadas por nossos avós, respeitáveis e generosos. Mas não me julguei com o direito de subtrair aos outros o objeto de suas consolações mais preciosas. Tua ausência, ao demais, colocou-me em situação difícil. Abigail fizera da tua pessoa o centro de todos os seus interesses afetivos. Sem compreender as razões que te levaram a desaparecer de nossa casa, compadeci-me da sua amargura íntima, a traduzir-se em tristeza inalterável. A pobrezinha não conseguia ocultar suas mágoas aos nossos olhos amorosos. O encontro de um remédio era providencial. Desde a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se. Parecia converter toda a angústia em esperanças de uma vida melhor. Embora doente, recebia os mendigos que lhe vinham falar desse Jesus, que também não consigo compreender. Eram amigos da vizinhança, gente simples, com quem ela parecia alegrar-se. Observando o mal irremediável que a consumia, eu e Ruth acompanhávamos tudo isso enternecidamente. Como não proceder assim, se estava em jogo a paz espiritual de uma filha dileta, nos derradeiros dias da sua vida? É possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta neste particular, mas em sã consciência estou justificado, porquanto sei que cumpri meu dever, não lhe embargando os recursos que julgou necessários à sua consolação. Saulo ouvia-o admirado. A serenidade e a ponderação de Zacarias infirmavam-lhe os gestos mais fortes de reprimenda e severidade. As acusações veladas ao seu afastamento da noiva, sem motivo justificável, penetravam-lhe o coração com pruridos de remorso pungente. Sim, revidou menos áspero. Reconsidero melhor as razões que te induziram a suportar tudo isso. Mas não quero, não posso e não devo exonerar-me do compromisso que assumi em desafronta da lei. Mas a que compromisso te referes? Interrogou Zacarias surpreendido. Quero dizer que preciso encontrar Ananias a fim de castigá-lo devidamente. Que é isso, Saulo? Objetou Zacarias, penosamente impressionado. Abigail acaba de baixar ao sepulcro. Seu espírito, de compleição sensibilíssima e afetuosa, sofreu profundamente por motivos que ignoramos e que talvez conheças. Conforto único que ela encontrou foi justamente a amizade paternal desse velhinho bom e honesto. E queres puni-lo pelo bem que nos fez e a criatura inesquecível? Gente, tem um microfone aberto, por favor, revisem. Tá vazando. Mas é a defesa da lei de Moisés que está em jogo.
respondeu o moço tarsense com firmeza. Entretanto, advertiu sensatamente Zacarias. Revistando os textos sagrados, não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar os benfeitores. O doutor da lei esboçou um gesto de contrariedade em face da observação justa, mas, valendo-se da sua hermenêutica, considerou com sagacidade. Mas uma coisa é estudar a lei, e outra é defender a lei. Na tarefa superior em que me encontro, sou obrigado a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Aí reside a nossa divergência. Tenho de punir os transviados, como necessitas podar as árvores da tua chácara. Fez-se prolongado silêncio. Absortos em profunda meditação, separados mental e intimamente, foi Saulo quem retomou a palavra perguntando: desde quando Ananias se ausentou destas paragens? Há mais de 2 meses. E chegaste a conhecer o rumo que tomou? Abigail disse-me que ele fora chamado a Jerusalém, a fim de confortar os doentes dos bairros pobres, dada a situação difícil que por lá se criara com a perseguição. Pois a sua nefasta influência será igualmente jugulada pelas forças da nossa vigilância. Regressando à cidade amanhã, como pretendo, procurarei localizar-lhe o paradeiro. Ananias não dementará outras cabeças. Jamais chegou a pensar na reação que provocou em minha alma, embora não nos conheçamos pessoalmente. Zacarias não conseguiu dissimular o seu desgosto e sentenciou: na simplicidade da minha vida rural, não posso atinar com a razão das lutas religiosas de Jerusalém. Mas, enfim, trata-se de problemas inerentes aos teus mistérios profissionais, e não devo intrometer-me nas providências que mais convenham. Saulo deixou-se ficar longo tempo pensativo, para em seguida imprimir novos rumos à conversação. No dia seguinte, muito consternado, regressou à cidade ansioso por encher o vácuo do coração, perdido no labirinto das horas vagas. A ninguém revelou a grande amargura que lhe ia na alma. Fechando-se em mutismo absoluto, retomou as funções religiosas de semblante carregado. Ao sol claro da manhã alta, vamos encontrá-lo no sinédrio, interrogando um auxiliar de serviço com vivacidade. Isaac, cumpriste minhas ordens para os informes desejados? Sim, senhor. Encontrei entre os prisioneiros um rapaz que conhece o velho Ananias. Muito bem, disse o doutor de Tarso, evidentemente satisfeito. E onde mora o tal Ananias? Ah, lá isso ele não quis dizer, apesar do muito que insisti. Alegou que não sabia. Entretanto, é possível que esteja mentindo, ajuntou Saulo com rancor. Esses homens são capazes de tudo. Providencia já, para que ele aqui compareça quanto antes. Saberei como arrancar-lhe a verdade. Como quem já lhe conhecia as decisões irrevogáveis, Isaac obedeceu com humildade. Daí a 1 hora, mais ou menos, 2 soldados penetravam no gabinete, acompanhando um rapaz de fisionomia miserável. Sem trair qualquer comoção, Saulo de Tarso mandou que se recolhessem à sala de punições, onde iria ter com o prisioneiro dentro de alguns minutos. Terminada a escrituração de alguns papiros, dirigiu-se resoluto ao salão dos castigos. Alinhavam-se ali todos os instrumentos odiosos e execráveis das perseguições político-religiosas que envenenavam Jerusalém nos embates da época. Depois de sentar-se enfaticamente, o moço de Tarso inquiriu o mísero encarcerado com aspereza. Teu nome? Matatias Jonanan. Conheces o velho Ananias, pregador ambulante da Igreja do Caminho? Sim, senhor. Desde quando?
Conheci-o nas vésperas de minha prisão, que se verificou há um mês. E onde reside esse adepto do carpinteiro? Isso eu não sei, exclamou interpelado em voz tímida. Quando o conheci, morava no bairro pobre de Jerusalém, onde ensinava o evangelho. Mas Ananias não tinha pouso certo. Veio de Jope, estacionando em diversas aldeias, onde pregava as verdades de Jesus Cristo. Aqui, vivia de bairro em bairro, no seu piedoso mistério. O moço tarcense não prestou atenção naquela atitude de profunda humildade e, franzido o sobrolho, acrescentou, ameaçadoramente: Achas que podes mentir a um doutor da lei? Senhor, eu juro, dizia o jovem ansiosamente. Saulo não se dignou fixar-lhe o gesto suplicante. Dirigindo-se a um dos guardas, exclamou, impassível: Júlio, não temos tempo a perder. Necessito da informação necessária. Aplica-lhe o tormento das unhas. Acredito que por esse processo não se animará a prosseguir na dissimulação da verdade. A ordem foi logo cumprida. Aguçadas pontas de ferro foram tiradas de um grande armário cheio de pó. Em poucos instantes, Júlio e o companheiro, depois de amarrarem o pobre rapaz num tronco rústico, aplicavam-lhe os instrumentos pontiagudos na ponta dos dedos, provocando-lhe gritos lacinantes. O jovem prisioneiro clamava em vão suas dores atrozes. Os verdugos ouviam-no com indiferença. Quando o sangue começou a gotejar da unha arrancada violentamente, a vítima bradou em altas vozes: Por piedade, confessarei tudo. Direi onde ele está. Tende compaixão de mim. Saulo ordenou sustassem a punição por momentos, a fim de ouvir as novas declarações. Senhor, acrescentou o infeliz entre lágrimas, Ananias não se encontra mais em Jerusalém. Em nossa última reunião, 3 dias antes de cairmos no cárcere, o velho discípulo do Evangelho se despediu, afirmando que ia fixar-se em Damasco. Aquela voz lamentosa era um eco de profundas amarguras a se represarem num coração moço, mas repleto de penosas desilusões da vida. Saulo, entretanto, parecia não ter olhos de ver sofrimentos tão comovedores. É tudo quanto sabes? Perguntou secamente. Juro, tornou o rapaz humildemente. Diante daquela afirmação categórica, transparente no olhar sincero e na inflexão da voz comovente e triste, o doutor da lei deu-se por satisfeito, mandando recolher o prisioneiro ao calabouço. Daí a 2 dias, o moço tarcense convocava uma reunião no Sinédrio, a qual atribuía singular importância. Os colegas acorreram a chamados sem exceção. Abertos os trabalhos, o doutor de Tarso esclareceu o motivo da convocação. Amigos, declarou ociosamente, há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém com as atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males, dada a argúcia dos falsos taumaturgos exportados da Galiléia. À custa de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se. É verdade que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica, porquanto é indispensável reprimir um instinto revolucionário das massas ignorantes. A chamada Igreja do Caminho restringiu suas atividades à assistência aos enfermos desamparados. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Voltou a serenidade aos nossos afazeres no tempo. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto às cidades vizinhas. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando assintosamente, com prejuízo sério para a ordem pública.
Não somente nesses núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora, mas ainda agora chegam-me notícias alarmantes de Damasco a requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho chamado Ananias lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Proponho, então, estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus para a casa que servimos. Bastar-me-á tão só o necessário documento de habilitação a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive da própria pena de morte, quando a julgue necessária e oportuna. A proposta de Saulo foi recebida com demonstrações de simpatia. Houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor ao seu zelo vigilante, com aplausos unânimes da reduzida Assembleia. Faltava ao cenáculo a ponderação de um Gamaliel, e o sumo sacerdote, compelido pela aprovação geral, não hesitou em conceder as cartas indispensáveis com ampla autorização para agir discricionariamente. Os presentes abraçaram o jovem rabido com muitos encômios ao seu espírito arguto e enérgico. Francamente, aquela mentalidade moça e vigorosa constituía auspicioso penhor de um futuro maior com a emancipação política de Israel. Alvo das referências lisonjeiras e estimuladoras dos amigos, Saulo de Tarso aguçava o orgulho de sua raça, esperançoso nos dias do porvir. Verdade é que sofria amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude, mas empregaria a soledade da existência nas lutas que reputava sagradas ao serviço de Deus. De posse das cartas de habilitação, para agir convenientemente em cooperação com as sinagogas de Damasco, aceitou a companhia de 3 varões respeitáveis que se ofereceram a acompanhá-lo na qualidade de servidores muito amigos. Francisco. Tá. Bom, aí a gente até dividiu o capítulo para a gente perceber exatamente assim a parte final, tá, daquele cidadão culto, tá, inteligente, muito inteligente, tá, uma habilidade, uma oratória, uma argúcia política que ele tinha de conseguir agir tanto no plano político perante o Estado, ou seja, as intervenções junto ao Império Romano para buscar o poder para si dentro da sinagoga, dentro das sinagogas e dentro do Sinédrio, que é o comitê judiciário das sinagogas, né, o poder dos rabinos, e que sempre ali havia a palavra ponderada do Gamaliel, né, um dos enviados da luz para aquela falange de espíritos submetidos ao baixo astral, muitas vezes, que inclusive foram responsáveis pela condenação e crucificação de Jesus. Bom, o Saulo, vejam só, ele teve antes dessa parte inicial do capítulo, teve a chance final, por exemplo, de ir lá no leito, vendo o seu amor da sua vida, que pelo próprio orgulho dele, ele tinha se distanciado, já não visitava Abigail, por razões até do próprio orgulho da atividade dele, e que muitas vezes ele via aquela doçura dela e tinha um contraponto com aquela investida dele contra os cristãos, e inconscientemente ele se sentia muito culpado por aquilo, porque ele via naqueles desvalidos, daqueles excluídos da sociedade, doentes, enfermos, abandonados, e que tinha um amor no coração que se assemelhava muito àquele amor que era externado pela própria Abigail, e que ele vivenciou a questão com
o próprio irmão dela, né, que ele levou o sacrifício final do Estevão, e ele se sentia não só culpado, mas comparativamente a toda essa situação, ele não conseguia trabalhar mentalmente, espiritualmente, a compreensão do momento. Aí vem a reação humana. Sempre nesse texto, a proposta do estudo da doutrina sempre é trazer uma reflexão nossa, pessoal, da nossa inserção no coletivo, a nossa evolução individual e coletiva, no nosso presente. Senão não teria rivalidade nenhuma, bastava estudar a doutrina espírita sob o ponto de vista de um romance, né? de vivenciar como se fosse um filmezinho dos outros que ia nos distrair. A maior importância do estudo da doutrina é a reflexão individual nossa na nossa inserção no coletivo. E qual é a reflexão permanente que essa obra nos traz? E, fundamentalmente, esse capítulo aí que vai ser de transformação. É nosso orgulho que, muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa trajetória, a gente alimenta, retroalimenta, reforça para criar escudos, amarras que nos distanciem da luz. E a gente não percebe isso. Eu estava falando no início, né, o Kiko, essa coisa investida do plano espiritual inferior, para não nos deixar, muitas vezes, a chegar até uma coisa possa ser mais simples, uma palestra, uma exposição, ou até um estudo, ou às vezes até uma leitura. Quem é que não tem, às vezes, no momento do seu estudo, da sua leitura, no momento do relaxamento que vai nos levar a anteceder o nosso sono, e parece que acelera o nosso sono, e nós nos distanciamos daquela leitura, da atenção, e caímos em sonolência. Parece que as palavras do estudo funcionam muito mais, de forma mais eficiente do que tomar um indutor do sono, ou seja o que for. E, na realidade, isso pode ser, muitas vezes, não a atuação espiritual direta no nosso ambiente, não quer dizer que tem um obsessor ali, mas os feixes de emanações das trevas que nos mandam, de uma forma muito inteligente, muito avançada, que estudam o próprio cérebro humano no plano espiritual e mandam as emanações em regiões compatíveis à indução da distração nossa individual, e que nos distancia desses momentos. É um processo obsessivo. Se a gente for estudar sobre o outro leque, né, do capítulo das obsessões, lá no Livro dos Médiuns, e muitas outras obras, da Lavra do próprio Chico Xavier, do André Luiz e até do Emmanuel, né, nós temos várias exemplificações de como é que se dá esse processo. E é um processo que é sutil, e isso age na nossa vida, e não podíamos deixar de dizer que isso também atuou de forma significativa com o Paulo, com o Saulo de Tarso até então. E olha que naquela época, esse arcabouço todo, nós estávamos tratando de Paulo, né, do próprio Estevão, da Abigail e o comando de Jesus, né, entre outros espíritos. Agora, o mundo sublime nos traz essa exemplificação, esse fato que ocorreu, do ponto de vista histórico, que tem um relato pormenorizado do plano espiritual trazido por essa obra maravilhosa. Se isso ocorreu daquela forma, o que sobra para cada um de nós? Apenas um comparativo de que ocorre conosco, sim, no nosso dia a dia, situações como essa. Então, nós, na nossa atividade profissional, nas nossas investiduras no plano familiar, muitas vezes nós estamos com alguma contrariedade, e o orgulho faz com que a gente não exercite a reflexão de ver até que ponto a gente esteja errado, a gente tenha que modificar alguma atitude em determinado ponto para exercitar o perdão e o auto-perdão. E isso a gente não faz nas pequenas coisas do nosso dia a dia. A exemplificação da obra, a reflexão, é no sentido geral, mas também o quanto que a gente possa se revoltar com essa tortura que ele patrocinou contra aquele coitado ali, arrancando as unhas e mandando a tortura que levando a um sacrifício. Aquilo ali aconteceu aos milhares de pessoas ao longo de toda a transição do cristianismo primitivo. Muitos e muitos casos, e muitos se entregaram. Foi. E, às vezes, aquilo que você estava falando da obsessão no dia a dia, às vezes é uma obsessão que pode ser categorizada como simples, tipo, não é uma subjugação, não é uma fascinação, mas nos acompanha uma vida inteira, né?
Isso, Mas isso. aquela obsessãozinha fica contigo a vida inteira ali, te influenciando de uma forma sutil, como tu disse, né? E muitas vezes são os pequenos detalhes que estão atrelados a grandes situações. Por exemplo, essa da distração. Pode, num momento kármico de encontro, assim, encontrar a nossa situação presente com uma causa de passado. Alguém está numa estrada, por exemplo, e aí é levado à indução pelo sono e aí gera um acidente do nada. Pessoas que dormem na direção. É lógico, alguns, né, por uma imprudência, vou deixar de dormir, vou lá com sono para a estrada, ou vai beber, ou vai tomar alguma medicação, ou alguma coisa que leva à indução do fato. Agora, há aquelas pessoas que, no momento de distração, que é um processo de sonambulismo, né, inconsciente naquele momento, mas aparentemente está de vigília, que leva a uma grande catástrofe, uma intervenção obsessiva provoca uma subtração, assim, uma interrupção da nossa encarnação. A gente pode dizer assim, tá, mas isso foi um processo obsessivo? Muitas vezes é a conexão individual da ação obsessiva que vai provocar um destino nosso que está estabelecido na nossa ficha kármica, né? Que, na realidade, são fatos que não vão depender da nossa vontade, mas que eles vão ocorrer, são muito mais propícios a ocorrer daquela forma. Dizem os espíritos superiores que muitos pontos kármicos da nossa vida a gente pode ter todo o esforço para evitar, mas psiquicamente o universo está estabelecido que naquele ponto aquilo eu posso adiar, né? Posso propiciar por alguma ação minha ou um estado de vigilância profundo, mas eu não vou ter como interromper um ponto em que a minha ficha kármica está me atraindo a lei de causa e efeito a ocorrer aquilo ali para libertar o meu espírito por uma razão de passado. E só liberta o espírito quando a pessoa, o espírito, a individualidade revive a situação ao qual se sente despido daquele estado de culpa. Porque o que atormenta o espírito, do seu ponto de vista kármico, é o estado de culpa por erros que passa a ter a consciência de ter cometido. E isso atormenta durante a encarnação pelas nossas fobias, pelos nossos transtornos psíquicos e assim por diante. E, muitas vezes, quando é mais profundo, nós nos caímos no estado de culpa profunda, que muitas vezes são patologias muito mais severas, que muitas vezes até é a causa principal de algumas anomalias e alguns transtornos psiquiátricos que nos levam até a uma dificuldade persistente na nossa encarnação. Fala aqui. Parece muitas vezes, como tu falou ali do perdão, né? Parece que muitas vezes a gente vive um ciclo vicioso, né? A gente não perdoa em virtude do orgulho e em virtude da injustiça, né? Muitas vezes a gente não perdoa porque o orgulho não nos deixa, né? Porque a gente se acha injustiçado, né? Por um terceiro, né? Por um verdugo que na realidade não tem, né? A injustiça, né? Esse pai maior, esse Deus, né? Ele não deixa cometer a injustiça, né? Nós estamos só simplesmente sofrendo a reação daquilo que nós já fizemos, né? Então, assim, parece que é um ciclo vicioso durante séculos e milênios das mesmas atitudes, né? A gente não perdoa por causa do orgulho, por se achar injustiçado, né? Muitas vezes, né? Então, tu não consegue avançar muitas vezes. As duas principais chagas do nosso espírito é o orgulho e o egoísmo. Todos os outros defeitos humanos, eles derivam desses dois. Pode olhar, pode ver lá, vai ser lá, porque é ciumento, derivado do egoísmo e do orgulho. Tá? Ele é muito, sei lá, pega todos os defeitos que a gente tem, todos os defeitos. Tá? Qualquer um deles é derivado desses dois. Quando a gente trabalha esses dois, e que eles são terríveis, né? Que a gente trabalha essas duas imperfeições humanas, nós conseguimos interagir com a paz interior pela nossa conexão com um plano superior. E aí essa grande proposta que vai ter logo agora, quando pelo momento final de tudo aquilo que fez o Saulo de querer vencer uma coisa que o coração dele mandava e impulsionava, e ele, o orgulho, querendo vencer pela racionalidade do estudo, da profundo, enriquecedor estudo que ele tinha da doutrina
judaica, né? Porque ele seguia profundamente aquilo ali com a sua inteligência e tentava explicação. Olha a explicação que ele tentou. Não, vou lá, porque aí começa com aquelas comparações e convence. E essas pessoas geralmente são convincentes, né? Eles têm uma capacidade como se fosse até um vendedor assim de ideias e consegue, e isso até é bem próprio muitas vezes até desse desvirtuamento religioso que se vê até no próprio cristianismo, né? Busque à luz do seu conhecimento que tem das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, principalmente porque ele é muito mais subjetivo e fácil de enquadrar a todas as situações. Ele não é, sob o ponto de vista até do Novo Testamento, que, embora por parábolas, Jesus sempre tentou fazer por comparações toda a sua pregação, mas o Antigo Testamento é muito mais subjetivo. E esses líderes religiosos que se utilizam, os sepulcros caiados, daqueles que se utilizam da doutrina, da palavra de Deus para tergiversar e enganar muitas vezes o poder pessoal, a admiração pessoal e muitas vezes até acumulando muito ouro e poder. Mas é isso, então, nós vamos ver essa parte final e é fundamental a gente se ater a um parágrafo aqui que já deixou aqui bem claro uma situação que é mediúnica, que a gente vai ver depois e no final a gente comenta. Vejam que o Paulo ele escolheu 3 que vão acompanhá-lo nessa trajetória na perseguição com o Ananias. E desses 3, foi um muito íntimo amigo dele, e o plano espiritual superior se utilizou dessa escolha, que foi fundamental para ocorreu o fenômeno mediúnico que se dá mais adiante agora, com aquela na estrada de Damasco. Mas vamos ler, então, e depois a gente comenta um pouquinho. Eu só queria colocar uma coisa que também leva-se em conta, né, as línguas, porque o hebraico é a língua mais antiga, né, uma língua mãe, que a Torá foi escrita toda em hebraico, mas a sociedade vai evoluindo, vem o sânscrito, o aramaico, não lembro bem a ordem, isso, né, e depois o aramaico ou o sânscrito. O aramaico, na verdade, era a língua que Jesus falava e ele procurou sempre externar para os apóstolos, os discípulos dele, em aramaico. Tá, e ela é muito subjetiva, né? Ela é muito comparativa. Ela é Mas e aí começam as traduções, né? Isso. Porque até o nosso Antigo Testamento ele é todo alterado por traduções, termos que tinham sentido diferente. Então, é importante para a gente também trazer que o conhecimento, o estudo da língua, que as pessoas desprezam tanto estudar uma língua, né? Que trazer esse conhecimento à tona, a importância do conhecimento, do estudo, para que as coisas se modifiquem de maneira mais justas, né? Porque também aceitar tudo... Isso, o Mariana, eu vi uma vez um espírito superior perguntaram para ele sobre essa questão dos evangelhos, nós conhecemos os 4, né? Aí aqueles apócrifos, aí outros que a história não registrou, e perguntaram para ele, tá, mas existem os outros? Sim, são vários os escritos e tudo, mas ficando com esses 4 evangelhos que vocês conhecem dessa forma que está aí, está dizendo de uma forma ou de outra tudo que Jesus quis nos passar. Então, quer dizer assim, por mais que a gente for procurar outras interpretações, e até, às vezes até a parte subjetiva do aramaico, né? Porque todo o evangelho que a gente tem, principalmente ali o de Mateus, que começa é todo em aramaico, aquilo ali que foi trazido depois nas traduções, muita coisa foi modificada, até que a própria, depois a igreja fez mais modificações ainda. Mas a ideia central, ela está representada por essas 3 fontes nossas, que são os 4 evangelhos. Aí diz, vou procurar outros ensinamentos. Tem muitos outros, mas um derivado do outro. Tanto é que desses 4 evangelhos, né, começou o primeiro com o de Mateus, e aí o Mateus que gravou, que ouviu, né, e esse foi o multiplicado. E esse que foi estudado pelo Paulo, pelo Gamaliel, por toda essa turma. Aí os outros que vão surgir mais adiante, o último foi o do João, que também conviveu com Jesus, mas ele foi escrever 40 anos depois da crucificação. E o João escreveu mais o Evangelho baseado nos ensinamentos que ele teve da convivência com Maria de Nazaré. E o Lucas, que era um iniciado na medicina, era um médico, né? Ele conviveu muito com Maria. E o Evangelho de Lucas nada mais foi assim a profundidade da personalidade de Jesus. E significava o quê?
a Maria relatando para ele a infância de Jesus, a adolescência e tudo. E essa riqueza de detalhes está lá no Evangelho de Lucas, né? E o Evangelho de Marcos nada mais é do que um garoto que acompanhava o Paulo, que era o Paulo que a gente conhece, e está aqui nessa obra, a gente vai estudar mais profundamente. Então, Marcos foi os ensinamentos do Paulo. Vejam só assim, os 4 evangelhos que a gente estuda, isso como é bonito, a gente percebeu o porquê de tudo e como é que essas coisas se dão. Agora, se a gente vai perguntar sobre esses 4, se fosse assim estudar o cristianismo e ver o que mais toca o coração e que mais assim dá a nossa vida no dia a dia, eu ficaria com as cartas de Paulo, que é o que não vai se estudar profundamente nessa obra, mas vai se perceber o quanto que elas são importantes. Ele vai trazer todo esse testemunho que a gente tem aqui, até às vezes de se revoltar contra a conduta dele, com essas torturas, com tudo que ele fez, foram centenas que foram sacrificados, muitos que ele vai para essa peregrinação agora lá a Damasco, que ficaram enclausurados, e ele não retorna, e aqueles foram sacrificados por outros rabinos, tá? Muitos foram torturados até por, muitas vezes, a conduta do líder do carrasco, do próprio do presídio ali, do cárcere, tá? Que foram torturados ali, vilipendiados, se revoltaram. Muitos, até fruto da tortura, abjuraram, ou seja, abriram mão da sua própria fé. Muitos até confessaram que nem tinham feito para se vingar de terceiros. A história do cristianismo primitivo, e não é essa coisa assim que a gente estuda pela história e lê por cima os evangelhos achando que é mais ou menos só isso. Tem detalhes, riqueza de detalhes, e se a gente for procurar um pouquinho profundo desse passado, nós temos um pouco desses pontos do nosso passado. Ou se a gente vai olhar 2000 anos para trás, a gente estava adormecido? Não, nós estávamos encarnados em algum ponto dessa história toda, e agindo por ação ou por omissão. O que é a omissão? Assistir muitas vezes esses deslizes, essas aberrações, e um pouco calados, um pouco, muitas vezes, até assistindo sem agir. E isso nós vamos atraindo psiquicamente e vai constituindo nosso campo kármico, né? Se a gente pega os últimos anos, vê lá a Segunda Guerra Mundial, que a gente acha que é a maior atrocidade da nossa história. A Segunda Guerra Mundial, ela conta aquelas questões, né, da perseguição aos judeus, a todos aqueles excluídos da sociedade, aqueles que o próprio nazismo definiu como se fossem os adversários do nacionalismo alemão, nos campos de concentração, mas aos arredores dos campos de concentração houve uma passividade coletiva da sociedade. As pessoas conviviam passando os vagões de trem lotados, abarrotados de pessoas uns sobre os outros, e aí entravam nesses ambientes e elas percebiam lá o cheiro do cadáver sendo incinerado, de carne humana incinerada dia e noite, de uma forma mais intensa, cada vez mais, e as pessoas percebiam e faziam de conta que não estavam vendo. As coisas iam ocorrendo. A gente traz isso para os nossos dias de hoje, um pouquinho disso a gente acaba percebendo ainda hoje, a passividade nossa diante de uma tragédia coletiva e a causa, muitas vezes, da nossa omissão ou da falta de uma atitude humana ou de uma liderança, de todos os aspectos. A gente não se indignar, aí vai achar assim, ser o bom cristão, ser amoroso é aceitar. Não é aceitar, está lá no Evangelho. Quando teve que ser enérgico, Jesus foi enérgico. Quando ele teve que afrontar determinadas condutas, ele afrontou daquela forma. Assim como, para nós, os justos, ou quem se propõe a ser justo à luz da doutrina cristã, é de achar que um criminoso ele tem que ser libertado? Não, ele tem que ser excluído da convivência social com dignidade humana. Mas ele tem que receber o corretivo, ele tem que ser isolado por caridade, ou não deixar que outros injustamente sejam atacados pela sua conduta equivocada, né, criminosa. Agora, ser justo sobre esse aspecto é provocar uma justiça com a lei de talhão, dente por dente, olho por olho, agora vou fazer, agora deixa, ou como está aí
Muitos pregam na sociedade, deixa, isso aí tá melhor um morto do que isso, que aquilo. Começa aquelas coisas assim, é esse cárcere aí, nós estamos vendo ali o outro torturado. É isso que nós pregamos hoje? Quantos hoje, em nome de alguma coisa, pregam essa tortura que o Saulo fez, ou que propiciou no cristianismo primitivo? Quantos se silenciaram diante disso naquele momento e ainda silenciam hoje? Passam na frente do presídio central e acham que nem devia existir isso aqui, era para matar todo mundo mesmo, pena de morte. E aí, a pena de morte, como é que fica aquele que vai ler depois o Libertação? Que obra maravilhosa! A Matilde chegou lá e libertou seu filho Gúbio, que, aliás, o Gúbio, o instrutor, assiste a libertação do seu filho. 900 anos ela levou para se aproximar do próprio filho e estava querendo corrigir o seu caminho, e nós achamos isso maravilhoso. A gente não consegue fazer isso com alguém que esteja do nosso lado. A gente assiste uma pandemia, morrendo 600 mil pessoas. Chegamos a ter nos acostumamos a perder 3 mil pessoas por dia, 2 mil pessoas por dia. Aí, quando dá o episódio lá de Santa Maria, que morreram 230 e poucas jovens lá, acabou o mundo, parou o mundo no fim de semana, um mês, toda a mídia, e nós estávamos produzindo quantas mortes por dia? No mínimo 3, 4, 5 vezes aquilo ali. Quantas Boate Kiss? Quantos Boeings por dia morrendo? E morrendo pessoas, vai dizer assim, é uma pandemia, mas muitos poderiam não ter morrido. Muitos poderiam ter um pouquinho de consciência social. As pessoas preocupadas em levar só para o campo político a sua reação, a sua pregação, e colocar ideologia um valor da própria vida, numa encarnação. Quantos, de uma forma absurda, que eu tomei conhecimento que foram acometidos por essa pandemia e subtraídos da convivência humana, outros que ficaram para trás. Aí vai dizer assim, isso é kármico? Em parte, sim, mas já é também o karma, a omissão de muitos, a complacência de muitos. E hoje ainda se ouve a pessoas que vou discutir se a vacina é interessante ou não. Já tem, primeira estatística, 90% deixou de morrer. Já não é relevante? Eu vou ficar com os 10 que pode ter, que talvez seja uma experiência que vai dar um problema. Quando a gente tomar as vacinas que nós tomamos todos, a varíola, que deixa marcado, até hoje tem a marca aqui, e que tinha que ir para o colégio para se matricular com a carteirinha de vacina, aí era obrigação, não, era cidadania, era patriotismo, era isso, aquilo. O pai e a mãe mandou, então agora eu vou questionar o que está levando a vida dos nossos avós, que levou muitos dos avós, muitos dos tios, e até adolescentes. A banalização da morte, esses dias de ouvir, o adolescente não tem que se vacinar. Morreram 15 mil jovens abaixo de 20 anos de idade de Covid. E isso é pouco, desde que não seja o nosso filho, né? Que não seja o nosso neto. Então, essas coisas, se a gente estudar a doutrina, é bonito, são bonitas as obras, todas maravilhosas, e não trazer para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão, a importância ela fica de lado. Essa reflexão ela não pode ser direcionada com pessoa, personalizar isso, querer induzir a determinada situação política, ideologizar, mas olhar a floresta, olhar por cima. Até onde eu estou sendo omisso, até onde eu estou entrando num jogo doentio. A sociedade está doente. A sociedade está doente. As pessoas nas famílias não conseguem mais conviver com a diversidade. Um pensando de uma forma e de outra ficou doente. Por quê? Porque há um esquema de liderança trevosa que age durante as últimas décadas no próprio mundo como um todo, tentando evitar aquilo que nós estudamos, que sabemos que está reservado a nós daqui a 30 anos, que é esse mundo mais sublime em que as encarnações teriam um propósito de evolução, essa regeneração. E aí, nesse epílogo, nesse momento final de transformação, qual é o nosso papel? É de omissão ou de agir? Agir para procurar modificar alguma coisa ao nosso redor. Não é patrocinando revoluções ou isso, aquilo, mas procurar esclarecer do nosso lado. E a primeira coisa que tem que fazer, nós temos a proposta de estudar a doutrina,
é procurar trazer esses textos para a nossa vida no dia a dia. E essa reflexão, se não ocorrer, nós fracassamos, estamos fracassando. E chegamos lá do plano espiritual com alguma compreensão e logo nós vamos transformar tudo isso num sentimento de culpa. Pô, eu percebia, mas pouco fiz. Como é a luta daqueles que são espíritas, que lá do outro lado dizem que se soubesse que a encarnação era assim, se eu soubesse isso, se eu soubesse aquilo, eu teria feito um pouco diferente. E a maioria dos espíritas chegam lá do outro lado e se dão conta que fizeram muito pouco para o muito que sabiam que deveriam levar um caminho para uma outra direção. Então, essa reflexão a gente tem que ter, é uma obrigação nossa. É difícil, às vezes? É. Agora, se a gente vai ficar no subjetivismo, daquele estudo religioso, essa religação, com coisas difíceis para não serem compreendidas, então é melhor seguir um pastor, vai seguir um padre do Antigo Testamento, antigo aí, daquela vida mais quando a gente era criança, de ouvir coisas que a gente não compreendia e dizer amém. Agora, a doutrina espírita tem esse outro propósito, é de compreender o fenômeno humano, a vida como ela é, como ela se dá hoje, qual é esse comparativo. Aconteceu há 2.000 anos atrás, aconteceu há 4.000 anos atrás, essas experiências, e a gente pega 2.000 para cá, quantos fenômenos da civilização humana e o quanto que a gente foi evoluindo, mas quanto que a gente tem um pouquinho de resquício de cada uma dessas sombras do passado no nosso presente. E o que a gente tem feito para que isso seja melhor? O que a gente tem contribuído para isso? E se a gente não fizer isso, eu acho que a importância nossa vai ficando por um caminho. Já nem vai dar para ler mais, vamos ter que encerrar um pouquinho. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Francisco, tu leste assim meu pensamento, porque quando a gente começa a falar desse lado religioso e de perdão, quem é que não consegue sentir raiva desse Saulo lendo esse livro? Quem é? Eu fico pensando porque não teve ninguém que impediu o Saulo de fazer tudo que ele fez, né? Então era aí que eu queria chegar, na omissão, que muitas vezes a religião ela leva as pessoas para um lado passivo e tira esse lado, e eu acho que isso aí, por isso que eu trouxe a questão do conhecimento, que só a educação e o conhecimento vão dar condições para as pessoas fazerem essa reflexão. Era exatamente isso que eu queria. Mas é uma obrigação nossa refletir sobre tudo isso, tá? Mas procurar, assim, a gente até não entrar na minúcia do dia a dia para não... Aí fere suscetibilidade, aquelas coisas, aí tu tá aqui, aí questão ideológica, não. Mas procurar, assim, é sempre a figura de linguagem. Nós estamos, assim, olhando a árvore, 2 árvores do lado, nós e os nossos. Sai um pouquinho fora e olha a floresta. O que quer dizer tudo isso? O que quer dizer? Qual é a nossa inserção sobre toda essa floresta? Aí abre a nossa compreensão. E isso não é quero ou não quero, é obrigação nossa, é dever. E esse dever, ele deve ser aqui e agora. Então, quando se fala lá dentro do centro espírita, quando a gente está lá, numa mesa, lá no estudo, lá, seja onde for, é ser espírita só 1 hora por semana, um dia, uma noite? Ou procurar levar aquele ensinamento para o nosso dia a dia? Procurar ser, está lá, Kardec diz, verdadeiro espírita, aquele que procura ser a cada dia melhor. Procurar ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, esse procurar travar essa luta interior, pois, eu sou cheio de defeitos, eu sou um monstro, mas procura ser menos monstro no outro dia. Procura ser menos do que era, menos intolerante, menos isso, menos aquilo, e aí a gente vai ver esse menos o quê desses defeitos? Estão atrelados àqueles 2 grandes defeitos que a gente falou há pouco, o orgulho e o egoísmo. As ramificações desses 2 é que nos aniquilam, é que muitas vezes coloca a nossa encarnação em risco, desaprova a nossa encarnação na sintonia com a sua missão. Por isso que a maioria dos espíritos chegam lá do outro lado, cumprindo no máximo 50 e poucos % dos seus propósitos. E já são considerados até vencedores. Porque parte ainda não consegue nem chegar aos 50. E a nossa luta deve ser essa, procurar sair um pouco dos 50, quem sabe chegar aos 60. É difícil ser sublime, um Abigail, ser um Estevão, ou até um sublimado depois com o Paulo, tudo que ele fez, o que ele sofreu, vai sofrer agora que a gente vai ver nessa obra,
é sublime. Agora, vai olhar até coisa do ponto de vista que a gente viu até agora, chega a dar uma ojeriza, uma revolta. Né? Vai dizer assim, quem é que vai conter esse homem? Mas a gente traz para a nossa vida de hoje. Quantos a gente teria que conter e não consegue? Bom, pessoal, é isso. Vamos deixar esse capítulo final para a semana que vem. Tá? Faz um favor, Flávia, marca aí. Acho que 21 foi? 121. 121, e aí a semana que vem a gente retoma isso. Ainda é a semana que vem, não é feriado, né? Não é. Não. Então, vamos levar nosso pensamento ao alto, em gratidão ao plano espiritual, aos nossos amigos espirituais, até por essa reflexão, a oportunidade de a gente pensar sobre tudo isso, ou até filtrar o excesso das palavras aqui proferidas, mas trazer um pouco de reflexão fundamental a esse grande propósito que é o estudo da doutrina. O campo teórico dessa doutrina maravilhosa necessariamente nos leva a essas reflexões profundas da nossa inserção individual e coletiva em relação a todas as coisas que circundam a civilização humana presente. Nós somos parte deste passado e nós somos a certeza do futuro vindouro. Esse futuro ao qual cada um, por ser uma individualidade eterna, estaremos de alguma forma inseridos, compartilhando no pensamento do perfeito, que é o pensamento divino. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. E vamos seguir. Semana que vem estaremos aí. Obrigada, sem som aqui. Obrigada, Flavinha. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Obrigado, Mariana. Até amanhã. Tchau. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite.